A passagem de hoje é Marcos 4, versículos 10 a 12. Vamos ler juntos. E, quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola, e ele disse-lhes: A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora todas essas coisas se dizem por parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e, ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Amém. Nesta manhã, compartilharei a palavra sob o título Segredo e Parábola. A passagem de hoje aborda uma teologia central e extremamente importante no Evangelho de Marcos. É o tema teológico do segredo messiânico. Como já mencionei antes, o Evangelho de Marcos explica quem é Jesus, a cristologia, através do método do segredo messiânico. Um segredo é, na verdade, uma forma de esconder. Não é um método de revelar, mas de ocultar. No entanto, Marcos usa esse segredo como uma forma de revelar. Por quê? Porque a existência de Jesus é excepcionalmente especial. Jesus é o Filho de Deus, ou seja, Deus. Embora Jesus seja claramente Deus, se ele tivesse se apresentado às pessoas como realmente era, dizendo: Eu sou o Filho de Deus. Eu sou Deus. As pessoas provavelmente teriam tapado os ouvidos. Todos o teriam acusado de blasfêmia, rejeitado e se afastado. Ele não podia dizer diretamente quem era. As pessoas, ao viverem com Jesus, tinham que chegar à conclusão por si mesmas: ele era Deus. Ao refletirem sobre as obras que Jesus realizou e as palavras que ele falou, de forma geral, tinham que pensar: ele é verdadeiramente Deus. Por isso, Jesus precisava ser revelado com cautela. Para isso, foram utilizados os métodos do segredo e da parábola. Para Jesus, o segredo não era um método de esconder, mas de revelar sem mal-entendidos. A passagem de hoje é sobre parábolas. A parábola também é uma forma de revelar enquanto se esconde. Ontem vocês meditaram na parábola do semeador. Amanhã, meditarão na história de Jesus, explicando essa parábola aos seus discípulos, usando a imagem da terra. Hoje, temos a cena intermediária, onde Jesus conversa com seus discípulos antes de explicar a parábola. E o tema geral das parábolas é revelado. Vamos ler juntos os versículos 11 e 12 da nossa passagem de hoje. E ele disse-lhes: A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Amém. Aqui aparece a palavra mistérios, ou segredos. Surge a expressão os mistérios do reino de Deus. Ele diz: A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora todas essas coisas se dizem por parábolas. A palavra parábola em grego é parábole. Para significa ao lado e balém significa lançar. Assim, a palavra carrega o sentido de não lançar algo diretamente ao alvo, mas ao lado dele. Portanto, não é uma expressão direta, mas uma forma indireta de falar. Daí o significado de parábola. Em outras palavras, também pode ser interpretada como enigma. Nesta passagem, vós e os que estão de fora são distinguidos. Vós são principalmente os 12 discípulos, a quem os mistérios do reino de Deus são explicados. Para os que estão de fora, ele fala em segredos, de modo que o segredo permaneça um enigma. Esta é uma forma de interpretar esta parte. Originalmente, para que serve uma parábola como recurso literário? Uma parábola é um meio de explicar bem. É um método de usar algo conhecido para explicar bem algo desconhecido. Por exemplo, ao descrever um elefante para alguém que nunca viu um, você diz: Um elefante é um animal grande como uma casa, e sua tromba é longa como uma cobra.
Suas orelhas são largas como um leque. Assim se descreve um elefante por meio de parábolas. No entanto, na passagem de hoje, Jesus usa as parábolas de forma oposta. Jesus usa o método da parábola para revelar informações de forma secreta e limitada. Ou seja, ele fala em parábolas para esconder de alguns e revelar bem para outros. Em público, ele fala apenas em parábolas, e quando está com os discípulos, explica as parábolas, mantendo assim o segredo. O que vocês sentem ao ver essa forma de esconder? Não parece um pouco estranho? Por isso, a passagem de hoje é uma das mais difíceis de interpretar em todo o Evangelho de Marcos. É porque Jesus deveria se dar a conhecer amplamente, mas parece que ele está distinguindo entre os de dentro e os de fora. A impressão que temos nesta passagem, nas palavras de Jesus, é que ele só ensina aos de dentro e parece não querer que os de fora saibam. Por que Jesus fez isso? Por que Jesus dividiu entre os de dentro e os de fora? A razão pela qual Jesus fez isso, como acabei de dizer, foi para se dar a conhecer bem, para se dar a conhecer sem mal-entendidos. As pessoas têm a tendência de interpretar as coisas à sua maneira. Mesmo que Jesus diga A, certamente haverá quem ouça B. Há também aqueles que insistem que Jesus disse D, quando na verdade ele disse C. Há pessoas que, mesmo depois de ouvir um sermão, o julgam de várias maneiras. A palavra de Deus não é para ser julgada, mas para ser ouvida e obedecida. Somente aqueles que conhecem bem a Jesus podem transmiti-lo sem mal-entendidos. Se pessoas que não conhecem bem a Jesus ouvem superficialmente e saem por aí dizendo Jesus é mais ou menos assim, isso pode se tornar um obstáculo para a compreensão de quem ele é. Por isso, ele explica bem aos de dentro para que possam transmitir Jesus corretamente, e para os de fora, ele cria uma certa confusão para que sejam prudentes ao falar sobre ele. Apesar disso, o versículo 12 não é fácil de entender. Jesus declara que, para os de fora, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, e até mesmo, para que se não convertam, e lhes sejam perdoados os pecados. Por que Jesus veio a este mundo? Ele veio para o perdão dos nossos pecados. Mas ele diz que não permitirá que obtenham o perdão dos pecados. Como devemos entender estas palavras de Jesus? Pode parecer que Jesus está discriminando, dando aos que estão próximos a oportunidade de entender e receber o perdão dos pecados, enquanto priva os de fora dessa oportunidade. Contudo, é importante considerar o estado em que as pessoas se encontravam. Será que Jesus não lhes disse nada? De modo algum. Ele já havia proclamado a palavra da parábola à multidão, ou seja, não apenas aos discípulos, mas também àqueles que ele chama de os que estão de fora. As palavras que precedem a passagem de hoje já haviam sido proclamadas por Jesus diante de uma grande multidão. É crucial entender que ele não proclamou a alguns e permaneceu em silêncio para outros. Ele proclamou suas palavras de forma justa a todos. Portanto, a todos foi dada a oportunidade de ouvir, e a todos já foi concedida a oportunidade de ver. Assim, Jesus não tinha a intenção de discriminar deliberadamente. Embora Jesus não tenha discriminado, os corações das pessoas já estavam divididos. Havia aqueles que se aproximaram de Jesus quando ele estava sozinho, buscando ouvir mais profundamente o significado da palavra, e aqueles que, mesmo tendo ouvido a palavra da parábola, de difícil compreensão, não tiveram nenhuma reação ou até mesmo desenvolveram hostilidade contra Jesus. O ponto mais importante para entender a passagem de hoje é que não foi Jesus quem discriminou, mas as pessoas que, ao ouvirem a palavra, já estavam reagindo de maneiras diferentes e opostas. A razão pela qual discípulos e os de fora foram separados não foi porque Jesus mostrou a uns e não mostrou a outros. E não foi porque ele fez alguns ouvirem e outros não, causando discriminação. Ele falou a todos, mas a indiferença à palavra, a reação de desinteresse à palavra, e mesmo tendo mostrado sem distinção,
a reação de hostilidade à palavra. Essas reações erradas à palavra já os haviam dividido entre os de fora e aqueles que, desejando a palavra, se aproximaram de Jesus. Os de fora já estavam em uma situação em que viam, mas não percebiam, e ouviam, mas não entendiam. Eles já se encontravam em um estado lamentavelmente difícil e inadequado para obter o perdão dos pecados. A atitude deles em relação à palavra já era deficiente. Amados irmãos e irmãs, os discípulos e os de fora já estavam divididos por sua atitude e postura em relação à palavra. Aqueles que se esforçam para conhecer mais a palavra de Deus, com um coração obediente, nosso Senhor concede abundantemente mais oportunidades de ver e entender, de ouvir e compreender. No entanto, as pessoas arrogantes que não têm nenhuma intenção de obedecer à palavra de Deus, que estão presas em seus próprios preconceitos e ideias, nosso Senhor simplesmente permite que permaneçam no estado de ver sem perceber e ouvir sem entender. A atitude em relação à palavra é tudo na fé. Não é exagero algum dizer que a atitude em relação à palavra é tudo na fé. Ao lermos a palavra escrita, devemos recebê-la com uma atitude mansa, como uma palavra dirigida a nós. E àqueles que, ao ouvirem a palavra proclamada em cada culto, respondem com obediência à palavra de Deus, Deus revelará plenamente os mistérios do reino de Deus. Ele os fará entrar mais profundamente no reino de Deus. Desejo que vocês reflitam e examinem sua atitude em relação à palavra. Será que vocês distinguem entre palavras que gostam de ouvir e palavras que não gostam? Esta é a pior atitude em relação à palavra de Deus. Eu devo estar sob a palavra e, portanto, simplesmente obedecer à palavra de Deus. Deveríamos dizer: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Mas às vezes, nós nos colocamos em uma posição de julgar e avaliar a palavra, classificando-a como agradável de ouvir ou como algo que não queremos ouvir. Que todos nós, nossos amados santos, gravemos em nossos corações a atitude de que mesmo as palavras difíceis de ouvir são a palavra de Deus e devem ser obedecidas, e que não existe uma palavra agradável de ouvir separada, mas apenas a palavra de Deus que eu devo ouvir e obedecer. E que vivamos em total obediência à palavra de Deus. Eu os abençoo em nome do Senhor.